Mas é inevitável essa comparação Ah, é e muito também esse complicado. questionamento. E você ali negociando com as pessoas, né, negociando um assunto, como eu disse aqui, que é tabu, que é o salário, né, o dinheiro é tabu. Então, negociando ali: "Olha, eu posso te pagar isso, você vai ganhar isso, vamos renovar o seu contrato". Assuntos, digamos assim, sigilosos. E essa negociação normalmente era você e o ator e a atriz. E como você mesmo falou, às vezes ela se estende, vamos fazer uma segunda reunião amanhã ou daqui a 2 dias para acalmar os ânimos. Já aconteceu de você ter sido acusado de falar alguma coisa que você não falou? Já, Conta, já. que saia justa. Saia muito justa. É assim, o maior cuidado que um negociador tem que ter são as palavras, né. Aliás, aqui só para ilustrar, eu jamais, e o meu time também, as negociações do nosso lado eram individuais no seguinte sentido: a gente bota um negociador ali na mesa, não botava mais ninguém ali do nosso lado, seja eu como Assistente, gente, como chefe do time, seja o assistente, nunca. Porque a ideia nossa, o nosso conceito é: não vamos constranger o outro lado, porque ele vai falar de questões absolutamente pessoais, delicadas, e aí a gente não queria constranger. Então, era individual mesmo. Agora, o outro lado, ele podia trazer a mãe, o amigo, o advogado, desde que nos avisasse com alguma antecedência para a gente se preparar, sem problema nenhum. Então, eh e aí, o que eu quero dizer com isso, dando esse cenário, é que é você com você mesmo. E aí, se ele falar: "Olha, ele disse isso ou não disse aquilo", é a tua palavra contra a dele. Então aconteceu uma vez de a gente estava no momento de não renovar o contrato de um grande ator, um ator de uma história maravilhosa, conosco, e aí o que aconteceu? Ele trouxe a companheira. E aí, na nossa conversa, a gente nunca falou assim: "Ei, você está demitido". Não, o nosso conceito era outro, o nosso conceito era de mudança de contrato. A gente deixa de ter um contrato contínuo para ter um contrato por projeto. E por que que a gente precisava falar aquilo para ele? Porque o mundo, né, sob o ponto de vista econômico do mercado de entretenimento mudou, e a Globo estava passando por aquela fase difícil, do ponto de vista financeiro, e ela precisava reduzir custos. E uma das estratégias para isso foi rever o custo chamado artístico, do elenco. Não precisa dizer que numa emissora de TV o custo do elenco é um dos mais pesados. E aí o que que a gente fez? A gente foi olhar para quem não era escalado há X tempo, né, os contratos que estavam por vencer, então tem contrato que vence esse ano, outro ano que vem, daqui 2 anos e assim por diante. E não tinha nenhuma perspectiva de escalação. Mais do que não ser escalado nos últimos anos, é não ter perspectiva de escalação. Aí falou: "Poxa, estamos na frente, né, quem está quem preenche esses requisitos está na frente". E aí, está lá o nosso querido talento, com muitos anos de casa, mas há uns bons anos sem ser escalado, e aí a gente tomou a decisão, quando eu digo a gente, o nosso comitê, representado pelo principal executivo de entretenimento, a última palavra dele, vamos ter que realmente, eh, encerrar o contrato fixo com a casa e passar a trabalhar com ele por projeto. E eu precisava, né, o agente de comunicação desta decisão era esse que vos fala. E aí vem ele com a companheira, esposa. Quando eu falei isso, dei todo esse discurso de que, né, quais eram os motivadores e quais foram, assim, o que nos levou a tomar essa decisão de mudança de contrato, não é demissão. Veja, isso é interessante, esse conceito, a gente está mudando o contrato, porque daqui a pouco você pode estar de volta e a casa estará aberta para você, as portas estarão abertas. A mulher surtou. Ela jamais imaginou que o marido fosse um dia se desvincular de forma fixa, um contrato fixo com a Globo. E aí foram N, assim, eu digo N porque não me lembro quantas reuniões eu fiz com os dois para poder acalmá-los e dizer: "Olha, não tem volta", porque ela insistia de que era uma decisão minha e não da empresa, porque eu não gostava do ator, e
que, portanto, eles não concordavam com isso. Passado essas várias reuniões, né? E detalhe, Carol, a gente tinha o cuidado, o respeito de conversar com essas pessoas com muita antecedência. No caso deste ator, foi 1 ano de antecedência, para justamente dar tempo dele se preparar, né? Dele poder dizer, olha, agora eu preciso organizar as finanças, eu não tenho mais um valor fixo mensal, só vou receber quando trabalhar. Então era o tempo de você organizar a tua vida mesmo. Mas aí chegou o dia e tivemos que encerrar, claro. Passa-se um tempo, meu nome foi parar na Sônia Abraão. O programa da Sônia Abraão, porque a pessoa foi lá dizer que o fulano saiu da Globo por conta do Beltrano, do seu Oswaldo, que era o responsável pelo contrato dele, e que o demitiu, e que falou um monte de barbaridades, que o meu marido não era mais ator, não conseguia trabalhar, não era mais escalado. Nada disso aconteceu, evidentemente. O princípio disso tudo era o respeito, e, no entanto, ela foi para um outro lado de que, né, eu teria feito exatamente o contrário, ou seja, desrespeitado e atropelado a história, pisado em cima da história desse grande ator. Naturalmente que, né, eu estava muito seguro e muito tranquilo da condução deste caso. Então, o que ela falou, deixou de falar, eu ignorei. Mas foi um episódio que, digamos assim, é normal, porque ela foi numa outra emissora, num programa de fofoca, falar dessa situação e inflar, né? Ela botou-lhe algumas mentiras que não saíram de mim jamais. Então, que papelão, esse gente tipo de do coisa, céu. nesse mundo a gente passou. Agora, entendeu? então, ela foi na Sônia Abrão falar que o Oswaldo tinha demitido o marido dela. Exatamente. Então, todo mundo viu. Todo mundo viu. Então, a gente pode falar quem é. Oswaldo. Carol, ela sabe quem é, deixa ela. Deixa ela. A consciência dela deve ter dito. Eu acho que eu falei algumas mentirinhas a respeito do Oswaldo. Que saia justa.